O coletivo Arconte aperfeiçoou a civilização. Durante 847 milhões de anos, eles trouxeram ordem ao caos. Em 200.000 sistemas estelares, a paz reinou absoluta. Não a frágil peça dos tratados ou da diplomacia, a verdadeira paz. Projetado. Permanente. Inquebrável. A guerra era um conceito excluído. A agressão uma falha corrigida. Cada espécie que o coletivo encontrou recebeu o mesmo presente. Neuroreforma, otimização genética, integração cultural. Dentro de 3 gerações, os instintos violentos desapareceram. O pensamento tribal foi dissolvido. O medo tornou-se obsoleto. A galáxia prosperou sob sua orientação. Pelo menos era isso que os arcontes acreditavam. Consenso eterno do vaso arconte. Abordagem de Sistema Único do Setor 7719. Ano padrão galáctico 2,4 bilhões, 847 milhões, 203 mil. O supervisor Keltus observou o terceiro planeta através de fluxos de dados em camadas. Sua consciência processando 40.000 variáveis simultaneamente. O mundo abaixo irradiava assinaturas de calor, ruído eletromagnético e energia caótica de uma espécie que mal passou da idade atômica. Humanos. Análise concluída. Relatou a subprocessadora Yenda, seus implantes neurais tremeluzindo com luz fria. Classificação. Espécies de desenvolvimento em estágio 2. Adolescência tecnológica. A capacidade nuclear foi alcançada a 80 ciclos orbitais. Exploração espacial. Primitivo. Unidade cultural. Inexistente. Keltus assentiu lentamente. Avaliação de ameaças. Negligenciável para civilizações externas. Crítico para si mesmo. A expressão de Yenda permaneceu neutra. A emoção foi refinada a partir da biologia dos arcontes há 6 milhões de anos. Eles estão em sua janela de autodestruição. As matrizes de probabilidade padrão prevêem 73% de chance de extinção em 500 ciclos sem intervenção. E os índices de violência? Extremo. Yenda obteve dados holográficos, guerras, conflitos, genocídios, abrangendo milênios. Eles estiveram em um estado de guerra contínua durante toda a sua história registrada. 14.000 conflitos distintos documentados. Despesas militares correntes, 2,1 bilhões de unidades monetárias locais anualmente. Keltus estudou os números com distanciamento clínico. Regulação emocional? Primitivo. A sua neurologia gera medo, raiva e ódio em níveis basais 600% acima dos limiares de estabilidade galáctica. O tribalismo continua dominante. Eles se dividem por categorias arbitrárias, geografia, genética, ideologia, até mesmo sistemas simbólicos que chamam de nações e religiões. Preocupante. Keltus cruzou as mãos. Mas não é incomum. A maioria das espécies passa por esta face. O que os torna viáveis para integração? Yenda hesitou, uma pequena pausa que teria sido imperceptível para a maioria das espécies. É aí que a análise se torna complexa. Explicar. Eles possuem qualidades contraditórias. Altos índices de violência combinados com filosofia ética sofisticada. A guerra tribal coexistindo com quadros de cooperação global. Eles simultaneamente desenvolvem armas de destruição planetária e criam arte, música e literatura de notável profundidade. Ela puxou imagens, um humano tocando violino e outros lançando mísseis. Eles são paradoxais. Keltus observou as imagens. Uma espécie estava à beira da transcendência ou da aniquilação, como tantas outras antes. Prepare protocolos de primeiro contato, disse ele. Sequência de integração padrão. Ofereceremos a eles o que oferecemos a todos os outros. Paz, estabilidade, propósito. Corrigiremos sua natureza violenta. Nós os salvaremos de si mesmos. E se eles recusarem? Keltus virou-se para ela, sua expressão imutável. Em 847 milhões de anos, subprocessador, apenas uma espécie recusou. O que aconteceu com eles?
Eles não existem mais. Ele voltou seu olhar para a Terra, girando em azul e branco abaixo. A recusa não é uma opção. É simplesmente um atraso antes da aceitação. Sede das Nações Unidas. Terra da cidade de Nova York. 3 dias depois. A doutora Sarah Shen olhou para o holograma flutuando acima da Câmara do Conselho de Segurança e sentiu as mãos gelarem. Não foi possível. Exceto o que estava acontecendo. O ser se autodenominava supervisor Keltus e falava perfeitamente inglês, mandarim, árabe, espanhol e todas as outras línguas humanas simultaneamente. Simultaneamente através de alguma tecnologia que fazia sua cabeça doer só de pensar. Sua forma era humanoide, mas errada, muito simétrica, muito perfeita, como se alguém tivesse projetado uma pessoa usando matemática pura. Você está numa encruzilhada, disse Keltus, sua voz ressoando através de dispositivos de tradução que apareceram na órbita da Terra 3 dias atrás. Observamos sua espécie por 40 ciclos solares. Vimos você se desenvolver, lutar e sofrer. Vimos suas guerras, sua violência, sua dor. Sarah olhou para o secretário-geral Akonko, cujo rosto estava pálido. Em torno da Câmara, representantes de 193 nações sentaram-se num silêncio atordoado. Nós somos o coletivo Arconte, continuou Keltus. Durante mais tempo do que a sua espécie existe, trouxemos paz à galáxia. Corrigimos as falhas que causam sofrimento. Eliminamos a guerra, a pobreza, as doenças e a própria morte em 200.000 sistemas estelares. Uma exibição holográfica se materializou, mundos de beleza impossível. Cidades de luz. Seres de inúmeras espécies vivendo em perfeita harmonia. Oferecemos-lhe o mesmo presente. Sarah sentiu o embaixador Petrov se aproximar. Isso é real? Ele sussurrou. Sim, ela sussurrou de volta, ainda olhando. Cada sensor que temos confirma isso. Essas naves em órbita são reais. Sua espécie sofre por causa da programação biológica, explicou Keltus. Medo, raiva, tribalismo. Esses instintos serviram a vocês quando vocês eram primitivos, mas agora ameaçam sua extinção. Sua violência é uma doença e nós temos a cura. O holograma mudou, mostrando padrões neurais humanos e depois versões alteradas, mais limpas e ordenadas. Vamos reescrever sua neurologia. Remova a capacidade para a violência. Elimine o pensamento tribal. Unifique sua consciência no coletivo. Dentro de 3 gerações a humanidade conhecerá a verdadeira paz. Você nunca mais conhecerá a guerra, o ódio ou o sofrimento. Akonko encontrou sua voz. E se recusarmos, pela primeira vez, algo parecido com uma expressão passou pelo rosto de Keltus. Desapontamento. Pena. A recusa é um ato de violência contra vocês mesmos na ordem galáctica. Uma espécie que escolhe o caos em vez da paz não pode ser autorizada a espalhar-se para além do seu mundo. Recusa significa quarentena. Você fez uma pausa. Ou correção pela força. Você está nos ameaçando, disse a embaixadora Liu com voz afiada. Estamos lhe oferecendo uma escolha, respondeu Keltus. Mas entenda, só existe um caminho a seguir. Você pode caminhar voluntariamente ou pode ser carregado. Mas você vai caminhar. Sarah sentiu algo frio em seu peito. Ela passou a carreira estudando cenários de primeiro contato e escreveu artigos sobre protocolos diplomáticos com hipotéticas civilizações alienígenas. Nenhum deles a preparou para isso. Quanto tempo temos? Akonko perguntou baixinho. Uma rotação solar, disse Keltus. Um dos seus anos. Use-o para preparar. Examine nossa oferta. Estude nossa civilização. No final retornaremos para sua resposta. O holograma piscou. Escolha sabiamente a humanidade. Estamos lhe oferecendo paraíso. Em vez disso, não escolha a extinção. A transmissão terminou. Por um longo momento, a câmara permaneceu em silêncio absoluto. Então alguém começou a chorar. E Sarah Tin percebeu que o maior teste da humanidade estava apenas começando. A escolha. Genebra, Suíça Global Summit Facility.
6 meses após o primeiro contato. O mundo não dormia há meio ano. A doutora Saratin esteve diante da maior reunião de mentes humanas já reunida. Cientistas, filósofos, líderes militares, figuras religiosas, artistas e representantes de todas as nações do planeta. A câmara foi projetada para 1.000 pessoas. 5.000 estavam amontoados lá dentro. Outros 2 bilhões assistiram remotamente. Analisamos a oferta de Acon de todos os ângulos, disse Sarah, com a voz firme apesar do tremor nas mãos. Tecnologicamente eles não estão mentindo. Seu processo de reforma neural funciona. Estudamos os dados que eles forneceram. As espécies integradas no coletivo não apresentam nenhum incidente de violência, guerra ou conflito interno. Ela exibiu exibições holográficas, civilizações alienígenas vivendo em harmonia imaculada, seus rostos pacíficos, suas cidades está brilhando. Eles também mostram 0 incidentes de arte que desafiem as convenções. Descendência filosófica 0. 0 inovação imprevisível. A mandíbula de Sarah apertou. Eles nos deram acesso aos seus bancos de dados culturais. Em 847 milhões de anos, o coletivo não produziu exatamente nenhuma nova forma de música. Literatura 0 controversa. 0 avanços científicos que contradizem seus modelos estabelecidos. Murmúrios ecoaram pela multidão. Por quê? Continuou Sarah, não se pode ter inovação sem conflito. Você não pode ter crescimento sem luta. Você não pode ter escolha sem a possibilidade de escolhas erradas. Ela respirou fundo. Eles não estão nos oferecendo paz. Estão nos oferecendo lobotomia. O Dr. Yuki Tanaka, o neurocientista japonês, levantou-se. Mas Sarah, veja o que somos. Veja nossa história. Ela gesticulou para mostrar as guerras da humanidade, o Holocausto, Ruanda, Hiroshima, Síria. Milhões de mortos. Bilhões de sofrimento. Se recusarmos, se continuarmos como estamos, destruir-nos-emos dentro de gerações. Os próprios modelos dos arcontes mostram. Modelos baseados em espécies que aceitaram a reforma interromperam o comando estratégico dos Estados Unidos do general Marcus Webb. Eles não têm dados sobre o que acontece quando uma espécie diz não e é sincero. Por que as espécies que dizem não são apagadas? Disse suavemente o embaixador Shinvai. Eles nos disseram isso. Uma espécie recusou. Essa espécie desapareceu. O silêncio caiu como um martelo. A rabina Miriam Goldstein levantou-se lentamente. Passei 6 meses orando por isso. 6 meses perguntando o que Deus iria querer. E acho que ela fez uma pausa para reunir forças. Acho que Deus gostaria que permanecêssemos humanos. Mesmo com todas as nossas falhas. Talvez especialmente com nossas falhas. Imam Hassan al-Rashid assentiu. O Alcorão ensina que Allah nos criou com um livre-arbítrio. Os arcontes tirariam isso. Sem escolha não há moralidade. Sem luta não há sentido. Significado? O embaixador Petrov riu amargamente. O meu avô morreu no cerco de Leningrado. Minha filha foi morta no atentado bombista de Moscou em 2019. Conte-me sobre o significado da violência humana. Não estou dizendo que a nossa violência tenha significado, disse o rabino Goldstein gentilmente. Estou dizendo que o que criamos apesar da nossa violência tem significado. Que a nossa capacidade de escolher a paz mesmo quando poderíamos escolher a guerra. É isso que torna a paz preciosa. Sarah sentiu as lágrimas ameaçando. Não somos perfeitos. Somos caóticos, emocionais, violentos e assustados. Mas também somos capazes de um tremendo amor, criatividade, sacrifício e crescimento. A questão não é se temos falhas. A questão é, nossas falhas nos definem ou o que fazemos com elas nos define. A presidente Helena Vasquez, da União Pan-Americana, levantou-se. Doutor Shen General Webb, o que acontece se recusarmos? Realisticamente, a expressão do General Webb era sombria. Perdemos muito. A menor nave de reconhecimento deles tem poder de fogo equivalente a todo o nosso arsenal nuclear. Eles têm 40.000 navios.
Não temos nada que possa arriscar a pintura. Então qual é o objetivo? Alguém gritou lá de trás. Se não podemos vencer, por que não aceitar? Pelo menos nossos filhos viveriam. Eles iriam? Sarah atirou de volta. Eles viveriam ou existiriam? Há uma diferença. A doutora Mara Ozai, a física ganense que vinha estudando a tecnologia dos arcontes, levantou-se lentamente. Tenho executado modelos, tentando entender como espécies como nós, espécies violentas e caóticas, sobreviveram o suficiente para serem conquistadas. E encontrei algo interessante. A sala se concentrou nela. Os arcontes são perfeitos. A tecnologia deles é impecável. Suas estratégias são ótimas. Suas previsões são 99,97% precisas. Amara sorriu levemente. Mas eles nunca lutaram contra ninguém como nós. Eles nunca lutaram contra uma espécie que ainda era violenta quando apareceu. Todas as outras espécies que encontraram já eram pacíficas, ou exaustas das suas próprias guerras, ou tecnologicamente inferiores o suficiente para que a resistência fosse impossível. Somos todos três, murmurou Petrov. Não, disse Amara. Estamos na nossa era nuclear. Temos capacidade espacial. Temos comunicações globais. Temos 8 bilhões de mentes que passaram os últimos 6 meses. Estamos fazendo algo que os arcontes não podem prever. O que é isso? Sarah perguntou. Preparando-nos para uma luta que não podemos vencer. O sorriso de Amara se alargou. Eles acham que a violência é uma falha. Eles otimizaram isso a partir de seu pensamento. Mas nós passamos 200 mil anos aperfeiçoando. E nos últimos 6 meses, todos os militares do planeta têm partilhado dados. Todo cientista tem colaborado. Todo ser humano foi unido por uma coisa. O que? Sussurrou o Rabino Goldstein. Medo, raiva, teimosia. Amar olhou ao redor da câmara. Todas as coisas das quais eles querem nos curar, nós as estamos transformando em armas. O general Webb levantou-se. Ela está certa. Nós testamos todos os cenários. Não podemos vencê-los numa luta convencional. Mas não planejamos lutar de maneira convencional. Planejamos lutar como humanos. E o que isso significa? O presidente Vasquez perguntou. Significa que trapaceamos, Webb disse simplesmente. Nós mentimos. Nós nos adaptamos. Nós sacrificamos. Fazemos coisas que nenhuma espécie racional e pacífica jamais faria. Fazemos com que seus cálculos perfeitos falhem por sermos imprevisíveis, irracionais e absolutamente indispostos a desistir. Sarah sentiu algo se agitar em seu peito. Não espero, não exatamente. Mas algo próximo. Perderemos milhões, disse ela calmamente. Talvez bilhões. Perderemos todos se aceitarmos, rebateu o Dr. Tanaka. Tudo que nos torna nós desaparecerá. Pelo menos se lutarmos, morreremos como humanos. A votação foi convocada. Demorou 6 horas. Quando tudo terminou, o secretário-geral Akonko ficou diante das câmeras transmitindo para todos os seres humanos da Terra, com um rosto esculpido em pedra. Pessoas da Terra. Após consultar todas as nações, todas as religiões, todos os organismos científicos e milhares de milhões de vozes individuais, chegamos à nossa decisão. Ele fez uma pausa e Sarah viu suas mãos tremerem. Quando o feitor Keltus retornar em 6 meses, diremos a ele, a humanidade se recusará. Não entregaremos nossa natureza. Não trocaremos nossas almas por segurança. Não nos tornaremos o que eles querem que sejamos. A câmara explodiu, aplausos, soluços, orações. Escolhemos permanecer humanos, continuou Akonko, aumentando a voz. Com todas as nossas falhas, toda a nossa violência, todo o nosso caos. Escolhemos permanecer livres. E se essa escolha nos custar tudo? Ele olhou diretamente para a câmera. Então pelo menos cairemos como nós mesmos. Consenso eterno do navio Akon. Órbita alta, Terra.
O supervisor Keltus assistiu à transmissão com algo próximo da confusão, uma emoção que não sentia há 6 milhões de anos. Eles vão recusar, disse a subprocessadora Yenda calmamente. Todo modelo de probabilidade confirma isso. Irracional, Keltus murmurou. Oferecemos-lhes o paraíso. Eles escolhem a morte. Morte não, corrigiu Yenda, estudando os fluxos de dados. Desafio. Há uma diferença. Keltus virou-se para ela bruscamente. Você parece quase admirado. A expressão de Yenda permaneceu neutra, mas Keltus notou seus implantes neurais oscilando em padrões incomuns. Estou simplesmente observando. Eles são inesperados. Eles são falhos. Sim. Yenda assistiu às celebrações na Terra Abaixo. Milhões de humanos reunidos nas ruas, abraçados, chorando, rindo e cantando. Mas suas falhas os tornam interessantes. Interessante, disse Keltus lentamente, não tem valor. A ordem é valiosa. A paz é valiosa. A previsibilidade é valiosa. Então por que, perguntou Yenda suavemente, não avançamos em 847 milhões de anos? Keltus olhou para ela. Prepare a frota de correção, disse ele finalmente. Se recusarem, mostraremos-lhes o custo do caos. Ensinaremos-lhes que a paz não é uma escolha, é uma inevitabilidade. Mas enquanto observava as celebrações lá embaixo, algo incomodou sua mente perfeitamente ordenada. Durante 847 milhões de anos, todas as espécies acabaram por aceitar. Esses humanos comemoravam sua recusa como uma vitória. E pela primeira vez em sua vida impossivelmente longa, o superintendente Keltus sentiu algo que não conseguia processar, que não conseguia categorizar, que não conseguia otimizar. Incerteza. O supervisor Keltus se materializou na câmara holográfica acima das Nações Unidas, sua forma composta de luz e certeza. Atrás dele, visível através de todos os telescópios da Terra, pendia o corredor de correção do Arconte. 12.000 navios, cada um capaz de esterilizar um continente. Os delegados humanos ficaram sentados em silêncio, esperando. Há um ano, começou Keltus, oferecemos um presente a você. Hoje voltamos para sua resposta. O secretário-geral Aconvo estava de pé, um único humano diante de um império de estrelas. Suas mãos não tremeram. Supervisor Keltus, consideramos sua oferta com a seriedade que ela merece. Debatemos, estudamos, oramos e deliberamos. Ouvimos bilhões de vozes. Você respirou fundo. E nossa resposta é não. A Câmara prendeu a respiração. Não entregaremos nossa natureza. Não trocaremos a nossa liberdade pela sua paz. Não nos tornaremos o que você exige. A voz de Aconvo ficou mais forte. Escolhemos permanecer humanos. Imperfeito, caótico, violento, bonito, terrível, criativo, destrutivo, humano. E se isso significa que você nos destruirá, então cairemos como nós mesmos. Keltus ficou em silêncio por um longo momento. Você entende o que está escolhendo? Sua voz carregava algo novo, não raiva, mas incompreensão genuína. Extinção sobre evolução. Morte acima da transcendência. Causa acima da paz. Nós entendemos, disse a doutora Saratin, ao lado de Aconvo. Estamos escolhendo a própria escolha. Mesmo que seja o errado. Especialmente se for o errado. Porque sem a liberdade de estar errado, não há sentido em estar certo. Irracional, disse Keltus. Sim, Sara concordou e sorriu. Completamente. Keltus olhou para eles, essas pequenas criaturas de vida curta que ousaram desafiar 847 milhões de anos de ordem aperfeiçoada. Em sua longa existência ele encontrou inúmeras espécies. Ninguém jamais olhou para ele com uma certeza tão absoluta e aterrorizante de sua própria insanidade. Então você não nos deixa escolha. Sua forma se iluminou. O protocolo de correção Ômega é autorizado. A vossa civilização será pacificada pela força. Sua neurologia será reformada.
A sua identidade cultural será preservada nos arquivos, mas a sua natureza violenta será erradicada. Você será salvo de si mesmo. Não precisamos ser salvos, disse o general Webb calmamente. Precisamos ser deixados sozinhos. Isso, disse Keltus, não é uma opção. O holograma desapareceu. Acima da Terra, a frota de correção começou a se mover. Nem no Command Center, Colorado. 30 minutos depois, 12.000 contatos descendo, disse a tenente-comandante Jackson, com a voz tensa. Eles estão se espalhando. Parece que eles estão atacando todas as grandes cidades simultaneamente. O general Webb estava no centro do centro de comando, cercado por telas que mostravam instalações militares em todo o mundo. Forças russas, chinesas, americanas, europeias, africanas e asiáticas, todas unidas pela primeira vez na história da humanidade. Todas as estações informam que estão prontas, disse o coronel Zhao, de Pequim. A União Africana confirma, disse o general Okoro de Lagos. European Defense Grid Online, disse o comandante russo de Paris. Webb olhou para as telas que mostravam o poder das humanidades reunidas. Cada sistema de armas, cada soldado, cada navio, avião e satélite. Contra a frota Arconte, pareciam crianças com paus enfrentando um furacão. Senhores, senhoras, Webb disse lentamente. Todos nós sabemos como isso termina. Eles são mais rápidos, mais fortes e mais avançados em todos os sentidos. Por todas as doutrinas militares já escritas, já perdemos. Silêncio nos canais. Mas aqui está o que eles não sabem sobre os humanos. A voz de Webb endureceu. Temos lutado contra probabilidades impossíveis desde que descemos das árvores. Combatemos eras glaciais com peles de animais. Combatemos pragas com sanguessugas. Lutamos contra a tirania com impressoras. Não vencemos porque somos mais fortes. Vencemos porque nos recusamos a parar. Ele fez exibições táticas. Eles querem pousar pacificamente, subjugar-nos de forma limpa e minimizar as baixas. Eles são otimizados para eficiência. Webb sorriu severamente. Portanto, seremos catastroficamente ineficientes. Faremos com que cada metro lhes custe. Faremos com que eles nos persigam por cidades, montanhas, selvas, desertos. Usaremos todos os truques sujos, todas as táticas de gorila, todas as estratégias assimétricas que desenvolvemos em 200.000 anos de matança mútua. Senhor, Jackson disse calmamente. As projeções mostram 2.000 milhões de vítimas só no primeiro mês. O sorriso de Webb desapareceu. Eu sei. E cada um deles se ofereceu. Cada soldado deste planeta sabe o que enfrentamos. Eles estão aqui de qualquer maneira. Ele olhou para as telas. Por que ser humano significa que às vezes você escolhe lutar mesmo quando sabe que vai perder? Especialmente então. As primeiras naves arcontes entraram na atmosfera. Todas as estações, disse Webb. Envolva-se à vontade. Faça-os lembrar da Terra. Faça-os lembrar da humanidade. E o mais importante. Ele digitou o canal global. Faça-os se arrependerem de ter vindo aqui. Marco Zero da cidade de Nova York. A nave de desembarque Archon desceu sobre Manhattan como estrelas cadentes, seus cascos brilhando com tecnologia impossível. Os cidadãos estavam evacuando há dias, mas milhares se recusaram a sair. Eles ficaram nos telhados e nas ruas observando o céu. A nave pousou no Central Park, suas portas se abrindo com chiados pneumáticos. Surgiram arcontes de manutenção da paz, altos, perfeitos, armados com armas que podiam atordoar ou matar com igual precisão. A armadura deles era perfeita. Seus movimentos foram sincronizados. Eles eram uma força de ordem absoluta. Eles avançaram pela cidade esperando obediência, resistência ou caos. O que encontraram foi o silêncio. Ruas vazias. Prédios abandonados. Não há um humano à vista. Escaneando, disse a unidade de manutenção da paz 447. Nenhum sinal de vida num raio de 2 quilômetros. Eles evacuaram.
Ineficiente, unidade anotada 563. Resposta emocional. Temer. Eles avançaram, espalhando-se pela cidade em formação perfeita, limpando quarteirão por quarteirão. Então os edifícios explodiram. Não as unidades arcontes, os próprios edifícios. Cargas cuidadosamente colocadas derrubaram arranha-céus pelas ruas, criando enormes barreiras de entulho e aço retorcido. As forças de manutenção da paz dispersaram-se e as suas formações perfeitas foram interrompidas. Dos escombros emergiram os humanos. Não soldados, cidadãos. Professores, médicos, engenheiros, artistas. Homens idosos, mulheres jovens, adolescentes. Cada um armado com tudo que pudesse carregar. Rifles de caça. Coquetéis Molotov. Explosivos caseiros. Facas de cozinha. Esta é uma unidade 447 gritada e lógica, com seu tradutor lutando. Você não pode vencer. Você vai morrer. Sim, disse Saratin, saindo de trás de uma parede desabada, segurando uma bomba caseira e um detonador. Nós sabemos. Ela acionou o detonador. A rua explodiu. Nave de comando Arconte. Relatório. Keltus exigiu assistir a exibições táticas com crescente descrença. A pacificação não está ocorrendo conforme calculado, disse a subprocessadora Iena. Sua voz estava tensa. Eles não estão lutando convencionalmente. Estão destruindo a sua própria infraestrutura para retardar o nosso avanço. Estão a usar populações civis como combatentes. Aí ela fez uma pausa. Eles estão fazendo com que cada medidor nos custe tempo e recursos. Keltus assistiu a transmissões de uma dúzia de cidades. Pequim, onde os humanos inundaram os túneis do metro e transformaram o subsolo num labirinto de emboscadas. Moscou, onde incendiaram toda a cidade em vez de deixá-la ser tomada intacta. Lagos, onde milhões de cidadãos simplesmente se espalharam pelo deserto, levando consigo tudo que fosse portátil.